Boa noite, meus amigos. Estamos de volta com o nosso Conexão ND. Sempre a partir de uma proposta que nos faça pensar a vida. Estamos passando por um momento extremamente desafiador. É preciso que tenhamos aquelas virtudes e aquela energia de que precisamos para sobrepassar este desafio que inimaginávamos no nosso horizonte. E o Brasil, já foi dito, é um país continente. São 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de Brasil, com todas as riquezas potenciais de que o planeta precisa para continuar a girar pelos milênios. Somos garantidamente, se não os melhores na potencialidade, dos 2 ou 3, no mínimo, melhores, o Brasil, a terra brasileira. E esta grandeza nacional se alicerça muito sobre as características do povo. Nós aqui do Sul temos pouco conhecimento do Brasil do Norte. Eu, felizmente, graças a Deus, conheço o Brasil de ponta a ponta, pelos seus interiores, porque durante 25 anos eu narrei futebol no tempo em que se narrava futebol dentro do estádio. Viajávamos. Hoje é tudo por televisão, ninguém sai de casa, a narração é feita numa sala de um condomínio qualquer. Tempos modernos, mas tempos de recuo. Enfim, povo brasileiro, Rio Grande do Norte, por exemplo, que beleza. Natal, ouvimos falar, gente boa, brava, heróica, retumbante. Por exemplo, Ranarusa Costa, psicóloga, ajuda pessoas, teve uma ação especial num determinado momento e está conosco hoje à noite, lá do outro lado do Brasil, quase do outro lado, Rio Grande do Norte. Ranarusa Costa, que bom tê-la conosco, você que é psicóloga. Boa noite, Ranarusa. Vou estar com vocês hoje. Como será, quais serão, ou qual é, Ranarusa, o problema que tu vês, o problema emocional mais comum neste momento aí em Natal? Então, o problema mais comum que nós vemos aqui, na verdade, é a ansiedade, né? Com a pandemia, os casos de síndrome de transtorno de ansiedade está bem corriqueiro, está bem comum. Tá. E como é que uma pessoa ansiosa enfrenta essa ansiedade? O que ela pode fazer, Ranarusa? Na verdade, eles têm que buscar uma ajuda profissional, né? O indicado é que busque o acompanhamento psicológico. Em alguns casos, quando já é diagnosticado um transtorno, que já se torna uma patologia, não é só o acompanhamento psicológico, né? A gente também encaminha para o psiquiátrico, para fazer a intervenção medicamentosa juntamente da psicoterapia. E como é que a pessoa sabe que o mal dela é a ansiedade? Como é que se define essa ansiedade, que vale inclusive para nós? Sim, com certeza. Na verdade, a ansiedade todo mundo tem, né? Aquele frio na barriga, aquela necessidade que chegue logo uma viagem, por exemplo. E o transtorno de ansiedade, né, que é o que está sendo bem comum, ele aparece por meio de sintomas físicos, muitas vezes por meio de falta de ar, com tremores, sudorese. Às vezes, algumas pessoas ficam paralisadas, algumas partes do corpo, membros superiores, inferiores. Enfim, são vários fatores, várias características que podem apresentar algum sintoma de ansiedade. Então, digamos que os motivos talvez possam mudar, mas esta ansiedade pode afetar jovens, crianças e idosos. Com certeza, pode afetar a criança. Hoje em dia, principalmente, muitas crianças os pais, na verdade, né, estão buscando o acompanhamento psicológico, porque as crianças estão apresentando sintomas de crise de ansiedade, né, transtorno de ansiedade. Jovens, adolescentes, idosos, principalmente, né, porque nessa fase, eles acabam se sentindo muito sozinhos, com medo, e acabam desenvolvendo
um transtorno ansioso. Mas, Ana Arusa, muita gente se socorre de comprimidos, de medicação, psicotrópicos, enfim. Isto elimina o problema ou anestesia o problema? Isso não elimina o problema. Na verdade, eu costumo dizer que é como se você tivesse com um problema no dente, na raiz do dente. A dor é insuportável. Você toma um remédio, vai aliviar naquele momento. Mas quando passar o efeito do medicamento, tudo volta, né? Ainda mais pior. A dor volta pior. Então, o ideal é arrancar da raiz, pela raiz, que é o que a psicologia faz, né? Sim. Abrindo um parênteses nesta nossa conversa sobre o emocional, a psicóloga, volta e meia, eu imagino, é encontrada por amigos, por conhecidos, ou procurada, enfim, para que dê uma orientação sobre este momento por que passamos. Temos que usar a máscara, temos que lavar as mãos, temos que evitar aglomerações, enfim. Isto afeta o emocional. E qual é a tua postura diante disso tudo? Bom, a gente sabe que toda mudança acaba mexendo, né, com o nosso emocional. É muito difícil, ainda mais percebo que os seres humanos têm essa dificuldade, né, de atender às solicitações de higiene, de não aglomerar, mas o indicado é que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, né, comecem a aprender a ter paciência, porque logo, logo se acostumam. Eu acredito que a gente se acostuma com tudo nessa vida, né? Ana Arusa, tu sabes que dois jovens, quando começam um namoro, no passado tínhamos, depois do namoro, o noivado, isso acabou. Bom, enfim, querem estar juntos o tempo inteiro. E agora, Ana Arusa, eu ouço dizer que está havendo muito problema em casa, que as pessoas têm que ficar mais tempo em casa, enfim. O que é isso? O amor desaparece? As pessoas não querem mais ficar juntas? Como é que tu vês isso como psicóloga? Na verdade, eu vejo isso como uma tentativa de suprir o vazio existencial que existe em todo mundo, né? Nós, os sujeitos, somos seres desejantes, então estamos sempre em busca de preencher algo que ninguém sabe, ninguém conhece do que se trata. Então, nada tá bom, né? O que antes era comum, hoje em dia não é mais. Então, não dá para dar uma receita de bolo, né? A gente acaba sem saber, vivendo um dia de cada vez. Em termos é verdade, mas tu sabes que no passado, ainda que hoje os padres façam isso, aquela celebração toda, até que a morte os separe, que é uma sentença condenatória definitiva. Mas as pessoas não querem ficar juntas hoje, querem se separar artificialmente, agora na pandemia, por exemplo, porque estão muito tempo em casa. Mas que amor é esse? Ô, Ana Arusa, que tipo de amor é esse que as pessoas não querem ficar juntas? Pois é, um amor líquido, né? Que na verdade não está suprindo as necessidades do outro. O convívio hoje em dia está banalizado. Eu acredito. As pessoas precisam estar distantes umas das outras para, como dizem, né, sentir falta. É difícil, não tem como a gente dizer exatamente o motivo por que isso acontece, por que as pessoas querem se separar. Ana Arusa, tu lembras aí qual é a população de Natal? Quantas pessoas vivem mais ou menos em Natal? Me pegou agora, não faço ideia. Tá bem. No momento não estou lembrando. Porque informações da Organização Mundial da Saúde nos fazem saber, ou nos faz saber, que está em alta o suicídio. Todas as faixas etárias, mas de um modo muito acentuado entre os jovens. Uma das razões é que as cidades ficaram densamente povoadas. Há muita gente nas cidades. E que, paradoxalmente, quanto mais pessoas numa cidade, São Paulo, por exemplo, mais só o camarada se sente. Pô, não é um paradoxo isso? Quanto mais pessoas por perto, mais só eu me sinto. E essa solidão me leva a desajustes emocionais. Como é que tu vês isso? Então,
É exatamente o que eu estava falando, né? Eu acho, porque tem a ver com esse vazio existencial. Nós, psicólogos, a gente acaba atrelando também a questão do relacionamento com a mãe, com o pai também, com o núcleo familiar. Então, quando existe alguma ausência materna, por exemplo, isso acaba influenciando na fase adulta. Então, estar sozinho é como se ele se sentisse, é como se ele sentisse dessa forma quando ele era criança, e isso é reproduzido na fase adulta. Então, não quer dizer que muitas pessoas, assim, já a pessoa está rodeado, né, de outras pessoas, isso vai suprir as suas demandas, porque elas são mais profundas do que se imagina. Tá bem. Anarusa, tu sabes que tu és uma jovem, mas a vovó da vovó, eram criadas para crescer, encontrar um namorado, casar e viver o resto da vida cuidando da família. As mulheres não tinham outra vida, tá? Isso é histórico. Hoje a mulher tem que sair para o trabalho, só se ela for muito especial para não sair para o trabalho. Ela sai para o trabalho, o marido sai para o trabalho e as crianças sentem falta. Como é que se resolve isso? Na verdade, eu também, como psicóloga, posso lhe dizer que isso deve ser resolvido na terapia. Por quê? As pessoas hoje em dia estão muito ocupadas, né? Então, é trabalho, ninguém tem tempo para nada, e isso gera um déficit emocional na criança muito grande. E futuramente os pais eles vão sentir isso, né? Vão perceber que a criança está apresentando algum desajuste emocional. Então, enquanto eles não percebem isso, a situação vai piorando. A partir do momento que eles começam a ter noção do que está acontecendo e buscam um acompanhamento psicológico, então já é o primeiro passo para evoluir, para poder minimizar essa demanda. Anarusa, tu sabes que controle da natalidade é a intervenção do Estado sobre a regulação das proles. A China fez muito isso, não podia ter mais que um filho. Aqui não temos este controle da natalidade, mas temos que ter planejamento familiar, isto é, os jovens, os dois que se vão juntar, que vão casar, não tem que conversar antes sobre os filhos. Quem vai cuidá-los? Tu vai sair para o trabalho, eu vou sair para o trabalho. Quem é que vai cuidar desta criança? Isso não tem que ser parte indispensável deste planejamento familiar para que não haja problemas mais tarde? Com certeza. E o Sistema Único de Saúde, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas ele oferece um planejamento familiar nas unidades básicas de saúde. Então, eu acredito que hoje em dia existe muita falta de informação, né? Então, as pessoas acabam tomando atitudes, não buscam também, né? Não tem tanto interesse em saber, e acaba que isso acaba gerando problemas, né, no futuro. Anarusa, o homem manda na relação? De jeito nenhum. Eu acredito que o homem não manda na relação, de forma alguma. Na verdade, deve existir respeito, né? Então, respeito às duas partes que deve existir, haver um equilíbrio, na verdade. Tá, e falando disso, me ocorre agora, e tu sabes, mulheres jovens, bonitas, camaradas bem apessoados, feminicidas. Feminicídio está em alta por razões, como se houvesse alguma razão, mas sem nenhuma razão, senão razões banais. O que é que está acontecendo com os homens, hein, Ana Rosa? Bom, em uma análise psicanálise, a gente, na verdade, não é uma regra, né? Mas foi observado que o feminicídio, como eu falei, não é uma regra, mas o feminicídio ele pode ter a ver com falta materna, alguma ausência do vínculo, né, do afeto materno. Então, simbolicamente, o homem acaba criando um desejo de morte pela figura feminina.
Hanarusa, tu acreditas que nós nos revelamos por todos os poros e a partir do primeiro momento de uma relação? A pessoa conhece outra agora, numa festa. Se ela tiver disposição para perceber, ela descobre que o outro presta ou não presta? Eu acredito que não dá para a gente ter essa noção de imediato. Eu acredito que a partir do momento que você se identifica com a pessoa, acaba o relacionamento, na verdade, a paixão, ela fica 50% consciente e 50% inconsciente. Então, os defeitos daquela pessoa, eles não aparecem. Então, eu acredito que não tem como a gente identificar de imediato. Disseste algo interessante. Quando estamos interessados em alguma coisa, é verdade, tendemos a não ver os defeitos. Porque se estivéssemos 100% atentos, não faríamos mais negócios, porque não acreditaríamos em ninguém, e muito menos casaríamos, porque veríamos no outro os defeitos que impediriam, ou viriam a impedir uma boa relação. Então é melhor, diante desta proposta do namoro para o casamento, fechar um olho só. Na verdade, eu acho que não tem saída, né? Ou você escolhe ficar com uma pessoa além dos defeitos dela, ou você fica sozinho. Mas, Hanarusa, os dois estão ali num boteco de beira de praia, tomando um chopinho. Aí vem um cachorrinho de rua. E o camarada, o possível namorado futuro da moça, vê o cachorrinho e faz assim, sai daqui, e dá um pontapé nele. Isso não é um traço de caráter que já pode levar a mulher a imaginar que o cara é pior do que isso ainda? Com certeza, mas algumas mulheres preferem bloquear essa informação. Um exemplo disso são mulheres, não todas também, não posso generalizar, mas algumas mulheres vítimas de violência doméstica, essa agressão acaba sendo direcionada a elas, porém, elas permanecem no relacionamento. Muitas vezes porque viveram um relacionamento abusivo desde a infância, presenciando um relacionamento de violência, né, do pai para com a mãe, e ela acaba reproduzindo, projetando isso na fase adulta. Então, não tem realmente... Quer dizer, até tem, algumas pessoas têm essa visão, né, de identificar que aquela pessoa não tem uma índole tão favorável, mas outras não têm. Hanarusa, tu és psicóloga. Pode existir, porque até agora há pouco, um certo passado, mulheres não iam para determinadas áreas da universidade, não eram coisas de mulher. Mulher pode atuar em todas as áreas que bem entender? Eu acredito que sim. Os seres humanos não têm distinção do outro, distinção biológica, né? A distinção é física, de imagem. Então, eu acredito que nada caracterize a mulher como inferior ao homem, a ponto dela não poder estar em todas as áreas que ela bem entender. Qual é o problema social mais imediato e mais comum aí em Natal? Problema social, desemprego, com certeza. Mas agravado agora ou a coisa já vem há tempo? Há tempo, há muito tempo. Tá, e se alguém te procura, bom, vou falar com a psicóloga, o que eu faço para me colocar no mercado? Eu tenho disposição, eu quero, mas está difícil. O que se diz para uma pessoa desse tipo? São vários fatores que devem ser analisados, né? Porque muitas vezes, na verdade, o que mais acontece aqui em Natal é indicação, né? A gente não tem mais aquele método mais antigo de deixar o currículo. Na verdade, as pessoas estão indicando parentes, indicam pessoas conhecidas, muitas vezes por meio de interesse, né? A questão do interesse. Então, se você tem algo a me dar,
eu arranjo um emprego para você, eu encontro um emprego para você. Então, por isso que muitos pais de família acabam ficando desempregados durante muito tempo. Ana Arusa, bom, vamos continuar a conversa com a psicóloga do Rio Grande do Norte, direto de Natal, depois do intervalo. Coisa rápida, porque a Ana Arusa é interessante de ouvir. Aguarde um momentinho só. Muito bem, voltamos com o nosso Conexão ND e vamos decolar, vamos voltar a Natal, capital do Rio Grande do Norte. Lá está a psicóloga Ana Arusa Costa. Ana Arusa, tu ajudaste, tu estiveste perto, prestando tua colaboração para um cidadão chamado Vladimir Rodrigues, camarada que foi objeto de reportagem da Record TV Nacional pela obstinação dele para arrumar um emprego, cara com 57 anos. Conta um pouquinho dessa história, Ana Arusa. Então, eu estava voltando, né, do meu trabalho e, de costume, eu desci em um dos shoppings conhecidos aqui em Natal e estava indo para o outro shopping que era do outro lado da rua. E tinha um senhor, um rapaz, na verdade, pedindo ajuda. E naquele momento eu não pude ajudá-lo, né? Passei direto. Então o senhor me acompanhou e fez o seguinte comentário: não estou querendo julgar ninguém, mas aquele rapaz ali é muito mais jovem do que eu e ele está pedindo ajuda, está pedindo dinheiro. E eu já andei Natal inteira a pé. Acabei de vir de Parnamirim, que é uma cidade perto de Natal, né? Distante. É um pouquinho distante, quer dizer. Então, ele acabou andando muito a pé. Quem mora aqui sabe, né? O quanto ele andou a pé. E quando ele me disse aquilo, me chocou. E eu estava um pouco limitada financeiramente, porém eu lembrei de uma quantia que eu tinha na minha bolsa. E eu parei no meio da passarela e perguntei se ele aceitaria a minha ajuda. E ele começou a chorar, né? Começou a chorar e disse assim: moça, eu nunca pedi dinheiro. E eu disse: mas o senhor não está me pedindo dinheiro, eu que estou lhe oferecendo. Então ele aceitou, assim, contra a vontade, mas aceitou. E a gente caminhou para dentro do shopping, só que eu continuei inquieta. Eu acho que eu tinha umas 400 pessoas no meu Instagram e acabei tirando uma foto do currículo dele e publiquei. Na minha mente, meus amigos que iriam compartilhar, enfim, iriam ver se tinha alguma vaga de algum familiar que estivesse precisando, de algum funcionário. Só que isso tomou uma repercussão muito grande e acabou aparecendo em páginas muito famosas e conhecidas no Brasil. Foi isso que aconteceu. E ele se ajeitou? Seu Vladimir? É. Ele conseguiu mais de 300 entrevistas de emprego. Só que ele está para decidir em qual emprego ele vai ficar essa semana. Ele está para decidir essa semana. Que beleza. Segundo ele, né? É. Falando sobre a procura por emprego, Ana Arusa Costa, psicóloga, Natal, Rio Grande do Norte. Falando sobre essa questão de emprego e tal, eu tenho ouvido muita gente dizer que outrora, tu falaste há pouco do currículo, pessoas mandavam currículo. Hoje, sim, o currículo, de certa forma, é indispensável, mas as pessoas estão sendo muito observadas, muito estudadas pelas suas postagens nas redes sociais. O que tu achas disso? Eu acredito que tem muita influência, né? As pessoas acabam colocando no currículo
as suas profissões, né? Quer dizer, a sua profissão, suas experiências profissionais. Na verdade, você está vendendo os seus dotes, né? Profissionais. E, às vezes, acaba, como dizem, metendo os pés pelas mãos, publicando coisas indevidas nas redes sociais. Só que todo mundo hoje em dia tem acesso, né? A internet, ela pode servir tanto para o bem como para o mal, né? Então, eu acredito que nós devemos também saber dividir o pessoal do profissional e saber se portar também, né? Até nas redes sociais. Acho que isso influencia muito. Anarusa Costa, psicóloga. Homens e mulheres, desafios de todo tipo. Quem é mais forte? Não falo do ponto de vista físico. O homem tem só a vantagem da força física para carregar pedras. Fora disso, a meu juízo, Anarusa, a mulher não deve nada para os homens. Mas qual é a diferença social que tu vês entre homens e mulheres diante dos desafios, das dificuldades? É uma pergunta bem generalizada. Não sei se eu posso dizer assim, mas é uma pergunta ampla. Eu acho que não teria uma resposta certa para lhe responder, né? Para lhe dar. Porque eu acredito que o ser humano, de modo geral, é inteligente, é suficiente. Então, não existe o homem superior, a mulher superior, o homem inferior e vice-versa. Acredito que todo mundo tem suas peculiaridades, seus pontos fortes e pontos fracos. Não sei se eu lhe respondi, mas eu acho que é isso. Anarusa, tu falando me fazes lembrar a proposta de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Evangelho de Marcos. É verdade, quero te perguntar, no Evangelho de Marcos lá está escrito, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tu crês nisso? Com certeza. Essa é a minha opinião particular, pessoal. Eu acredito que se você crê, você consegue. Se você deseja algo, você consegue ir em busca, você consegue alcançar o que está almejando. Mas o que é que nos dá esse crer? Algo que lhe interessa. Para você crer em algo, você precisa ter interesse em algo. E as pessoas sabem. E as pessoas sabem do que querem? Nem todo mundo sabe. Às vezes a gente acha que quer algo, quando a gente tem aquilo que a gente quer, a gente simplesmente quer outra coisa. Por isso que eu sempre digo, nós somos seres desejantes. Estamos a todo momento desejando. Para ser e para ter, fora daquelas atividades regulamentadas profissionalmente, você tem que ter um diploma para exercê-las. Mas fora disso, tu vês alguma impossibilidade de alguém ser o que bem entender na vida e muito rica a pessoa? Não. Na verdade, eu acho que tem que ter oportunidade, né? O que pouco tem aqui no Brasil. Não existe tanta oportunidade, não existe tanta igualdade. Mas eu acredito que se você quer, você consegue, como eu falei, né? Então, não existe limites em relação a isso. Basta vontade. Vou voltar a uma questão que me enfurece. A Lei Maria da Penha foi criada por razões óbvias, mas depois do advento da Lei Maria da Penha, Anarusa Costa, depois do advento da Lei Maria da Penha, tudo ficou pior do ponto de vista da violência contra a mulher. O que está faltando? Um judiciário que bata o martelo da condenação? Que tipo de reação? As famílias das vítimas têm que reagir? Pô, comecei a me irritar. Hein, Anarusa? Então, será que está pior? Ou é porque as pessoas estão tendo mais coragem de expor? Né? Porque eu acho que antigamente não tão antigamente assim, mas eu acredito que antes as pessoas não tinham tanto conhecimento da violência que a vizinha estava passando.
né? Uma amiga estava vivenciando. E hoje em dia, isso se torna mais público. Então, na nossa mente, parece que aumentou. Mas eu acho que, na verdade, está mais transparente, digamos assim. A zona norte do Brasil, o nordeste brasileiro, tu achas? Porque aqui no sul se acha que se faz muita política com o norte e nordeste. O que tu pensas disso? Os caras vão fazer política para ganhar nome, prestígio e votos? Ou realmente se preocupam com o norte e nordeste? Eu acredito que não existe preocupação nenhuma, não só com o Norte e Nordeste. Eu acho que não existe preocupação nenhuma com o Brasil. Eu acredito que a preocupação política é com o poder individual, o poder financeiro, né, do homem. Como tem uma frase que eu esqueci agora, o autor, mas diz assim: o homem é o lobo do homem. Então, ele precisa apenas do poder para ele mostrar quem ele é. Acredito que, então, a preocupação não seja com a população brasileira, seja consigo mesmo. Tu usaste esta expressão de que o homem é o lobo do homem, é verdade, ela é antiga. Mas e a mulher, Hanarusa? A mulher é amiga da mulher? Porque tem uma piadinha, deixa eu te dizer, uma piadinha... O cachorrinho faz au-au, o gatinho faz miau, e a cobra faz oi, amiga. Então, eu acredito também, eu estou falando muito acredito, mas realmente eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas, não só as mulheres, elas não são tão verdadeiras a todo momento, né? Então, não é porque é mulher que ela é falsa, porque também existe homem falso, né? Existe homem que não é tão amigo assim. Então, acredito que a gente não pode classificar apenas como as mulheres sendo as cobras. Não, no sentido de que mulher não seria amiga de mulher, né? Uma bandalha que foi inventada, não sei exatamente por quem. Tá, educação de meninos e meninas dentro da escola, dentro da família. Como é que tu vês? A guriazinha continua sendo encaminhada para, quem sabe, arrumar um namorado e casar? Ou ela está sendo educada para ser, para crescer e ser? Assim, depende muito dos pais, né? Porque se for um pai, uma mãe mais, como é que eu posso dizer, mais conservador, eles acabam criando a criança, né, o homem para trabalhar, para ter as regalias, e a mulher para servi-lo, né? Acredito que ainda existe isso. Não é tão aparente como antigamente, mas existe. E também percebo que hoje em dia as pessoas estão deixando as crianças muito à mercê da internet, né? Eu digo assim porque acaba que a família, os pais, não tem tanto tempo e deixa a criança muito tempo no celular, na internet, e eles acabam aprendendo sozinhos também, com a ajuda da internet. Outrora se dizia que a televisão era a babá eletrônica das crianças. Hoje, como tu dizes, parece que é a internet. Isso, exatamente. Inclusive, é uma demanda muito grande na clínica, né? Os pais levam as crianças para a clínica buscando ajuda, terapia, levam um diagnóstico pronto, meu filho é hiperativo, meu filho está com depressão, e quando a gente vai investigar, a criança está, na verdade, com uma falta, né? A falta da mãe, do pai. Hanarusa Costa, psicóloga, Rio Grande do Norte, Natal, muito obrigado pela tua gentileza em estar conosco no Conexão ND, aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Felicidades para ti, querida. Obrigada por nada. Então tá. Com a Hanarusa Costa, estamos encerrando este nosso episódio desta quarta-feira do Conexão ND. Espero que vocês tenham apreciado a nossa psicóloga amiga
e até a próxima quarta-feira, quando eu estou de volta. Tchau para vocês e muito obrigado.